O Hamas aceitou uma proposta de cessar fogo em Gaza. Isso é o que, pelo menos, está sendo estampado nas manchetes desde ontem. A informação vem do Ministério das Relações Exteriores do Catar, um dos mediadores do conflito. O Egito e o Catar se envolvem agora nessa proposta de cessar-fogo que o Hamas diz aceitar. O que o plano prevê seria a libertação de 10 reféns israelenses vivos, a devolução dos corpos de todos os reféns mortos, a soltura de 150 presos palestinos condenados à prisão perpétua. Quando a gente fala dos presos do lado israelense, isso poderia envolver também pessoas presas por terrorismo. E a suspensão das operações militares por 60 dias, 2 meses. A proposta não é tão diferente de uma que já foi feita anteriormente pelo enviado especial dos Estados Unidos para a região, Steve Witkoff, que também participou recentemente das conversas com a Ucrânia. Israel recebeu a ideia, mas a posição do gabinete de Netanyahu não parece ser nesse sentido, com o argumento de que isso essencialmente desperdiçaria a chance de exterminar o Hamas e de soltar todos os reféns. Isso não sou eu falando, a gente vai passar pelo que disseram alguns membros do gabinete de Netanyahu e outros parlamentares no Knesset, o parlamento israelense. A posição de Israel seria de exigir a libertação de todos os reféns vivos de uma só vez, além de outras condições para o fim da guerra. Então eu falava dos membros do governo israelense, vamos então ao que vem de alerta daqueles que estão opostos ao acordo, muitos deles parte do governo israelense. A defesa é da destruição completa do Hamas e da entrega de todos os reféns vivos de uma só vez. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, disse que interromper a guerra seria uma oportunidade perdida e uma grande vergonha em uma postagem no X. Enquanto eu vou falando, vocês vão conferindo aqui ao meu lado também, então, as publicações que foram feitas pelos políticos israelenses. A coisa toda foi pública, muito manifesta nas redes sociais. Ele afirmou ainda que o premier Benjamin Netanyahu não tem um mandato para aceitar um acordo parcial com o Hamas. Depois, um dos membros mais radicais do gabinete de Netanyahu, o ministro da Fazenda Bezalel Smotrich, destacou que o Hamas só amenizou as suas exigências por temer a ofensiva planejada na cidade de Gaza e pediu que Israel siga até o fim, libertando todos os reféns de uma só vez. Smotrich também compartilhou uma postagem do presidente americano Donald Trump, feita ontem no Truth Social. O republicano afirmou o seguinte, a gente tem aqui a publicação de Trump a meu lado. Ele disse que a única forma de o Hamas devolver os reféns seria se fosse confrontado e destruído. Hoje, numa coletiva de imprensa, vocês acompanharam ao vivo com tradução simultânea a nossa cobertura especial, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que não é coincidência o Hamas ter aceito uma proposta logo depois dessa publicação de Trump. O gabinete de Netanyahu rejeita sim a ideia de um acordo parcial, mas Israel afirmou que ainda analisa a proposta de trégua aceita pelo Hamas. Isso vem num contexto delicado, quando a gente fala de capital político e da posição de Israel internacionalmente. Lembrando, houve a questão da crise humanitária tomando as manchetes do mundo. Isso também tem nuances e a gente vai passar por elas. Mas fato é que França, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal falam até da possibilidade de reconhecimento de um Estado palestino ainda mês que vem, daqui a 3 semanas, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Netanyahu, nesse contexto, enviou cartas a líderes internacionais que anunciaram que reconhecerão um Estado palestino em setembro, esse que eu estava citando, durante a Assembleia Geral da ONU. A AFP, a agência France Press, então, a principal agência de notícias, uma das 3 principais do mundo e a principal da França, noticiou o seguinte: a carta enviada ao presidente francês Emmanuel Macron responsabilizava Macron pelo movimento que levou outros países a seguirem o mesmo caminho. Ele foi o primeiro desses que eu listei, então Reino Unido, Canadá, Portugal e Austrália, a citar a possibilidade de reconhecimento de um Estado palestino na ONU. Netanyahu também acusou Macron de alimentar o fogo antissemita. Ele disse que a decisão, além de alimentar antissemitismo, recompensaria o Hamas e dificultaria a libertação dos reféns e pediu que líderes adotem medidas firmes contra o antissemitismo com prazos claros para ações concretas. Isso é o que ele diz em um dos trechos da carta. Aspas. Substitua a fraqueza, carta para o Macron, substitua a fraqueza pela ação, a calma pela vontade e faça isso em uma data clara, o novo ano judaico, 23 de setembro de 2025, então o Rosh Hashanah, o feriado judaico do ano novo. Isso vem em meio também a uma crise diplomática com a Austrália. Ele chamou Anthony Albanese de fraco e acusou o premier australiano de trair Israel e abandonar os judeus australianos. Isso aconteceu depois que a Austrália barrou a entrada de um deputado israelense no país, negando a ele o visto. Em retaliação, Israel revogou as autorizações de entrada de 2 diplomatas australianos que atuam junto à autoridade palestina em Ramallah, na Cisjordânia. A região está sob controle militar israelense desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, apesar de haver debates com também o estabelecimento de um governo da autoridade palestina por ali. É uma das situações que se discute. Conforme a gente fala sobre isso, vale a pena resgatar o cenário no qual isso aconteceu.
houve uma crise humanitária em Gaza, conforme muito do auxílio humanitário foi retido, uma coisa que se ameniza agora também com auxílio humanitário aerotransportado. Isso capturou a imaginação do mundo durante meses nas manchetes. Israel argumenta que, apesar de tentativas de fazer com que o auxílio entrasse na faixa de Gaza, havia falta de cooperação de organizações internacionais e muito do auxílio havia sendo saqueado pelo Hamas. Ainda Israel acusou o Hamas de utilizar isso como uma guerra midiática e que poderia pressionar pelo reconhecimento do Estado palestino, intensificando a divulgação de crise humanitária. Enquanto os relatos foram tremendos de problemas com fome e mesmo de violações de direitos humanos com civis sendo alvejados por forças israelenses de um lado, de outro lado, tem uma estatística da ONU recente que, para Israel, foi uma corroboração definitiva do seu argumento. A ONU revelou recentemente que entre maio e o início de agosto, 88% dos comboios com auxílio humanitário entrando em Gaza foram interceptados ou por pessoas famintas que saqueavam os comboios ou pelo próprio Hamas, então, que abordava eles, os comboios humanitários armado e roubava a carga. Isso é uma das coisas que Israel tem citado conforme fala a respeito da crise. Também vale a pena acrescentar que publicações recentes, editoriais do New York Post nos Estados Unidos e outros também têm feito checagem de fatos e dito que muitas das imagens divulgadas quanto à crise, aqui a gente tem um pouco das imagens a respeito disso, não seriam então verdadeiras ou seriam descontextualizadas, mostrando, por exemplo, pessoas que tinham deficiências físicas e por isso tinham um aspecto magro como vítimas da fome. Essa é uma das fotos. Esse garoto tá assim porque ele tem uma doença, foi divulgado como algo que era por causa da fome pelo New York Times e depois a história foi desmentida e dito que ele tinha condições anteriores que também davam a ele essa aparência. Também foi citado, em alguns casos, que parte das pessoas que foram divulgadas como vítimas de atrocidades de direitos humanos eram combatentes ou seriam combatentes armados em uma zona de guerra ativa na faixa de Gaza. Isso é parte do debate conforme, para Israel, isso é uma questão que... Bom, o Moshe Dayan falava anteriormente, ele que foi ministro da defesa da Golda Meir, disse que Israel era o país que não poderia se dar o luxo de perder uma guerra. Da perspectiva do gabinete de Netanyahu, isso é uma oportunidade de encerrar com o Hamas e, até da perspectiva novamente do gabinete de segurança israelense, uma rendição incondicional e a entrega dos reféns encerraria qualquer crise humanitária imediatamente. Por outro lado, existe o debate sobre o reconhecimento de um Estado palestino e críticas quanto a uma forma muito inadequada de lidar com a crise humanitária com acusações. Nas entrelinhas disso, há discussão sobre Israel, um país que, enquanto ganha na frente de batalha, pode perder mediaticamente, em um momento onde perder mediaticamente poderia ser mesmo o reconhecimento de um Estado palestino em 3 semanas na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse é o contexto conforme a gente aguarda os desdobramentos. A gente tentou, eu sei que é um assunto divisivo, sempre que a gente entra nessas reportagens, muitas vezes o pessoal no chat aí tem opiniões muito inflamadas e é compreensível, afinal de contas é uma notícia muito delicada, mas a gente tentou informar aí as opiniões divergentes a respeito do assunto e informar o público sobre o que está em jogo conforme se aproxima a Assembleia Geral das Nações Unidas e a possibilidade do reconhecimento de um Estado palestino, com o Hamas pedindo um cessar-fogo, Israel dizendo que esse é o momento de acabar com a organização terrorista.